Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Giz e Conversa. Para quem acompanhou o episódio anterior, nós estamos com uma convidada maravilhosa, que é a Franciele. Para nós aqui é Fran. E hoje nós estamos dando continuidade a esse episódio, né, que nós iniciamos com a conversa com a Fran, que nos trouxe no episódio anterior, além da sala de aula, uma discussão riquíssima, né, sobre empreender, né, dentro da educação e explorar diferentes possibilidades. E hoje, dando continuidade, ela é autora, né, do best-seller da Dor ao Milagre e também escritora dos capítulos, né, do Determinadas a Brilhar, dona de um canal com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, né? Seja bem-vinda mais uma vez, Fran. Mas antes de começarmos, roda a vinheta, diretor, não posso esquecer, né? Eu sou a Raquel. Eu sou a Fátima. Vamos dar continuidade ao tema Além da Sala de Aula com a Fran. A primeira parte a gente falou sobre desafios de desapegar do giz e do apagador. Agora a gente vai além, como você pegou essa transição e transformou em um verdadeiro império de impacto. A gente vai falar do seu livro, Fran. Legal. Gente, como que nasceu? Assim, vamos falar do embriãozinho, assim, Fran, escritora. Eu tenho, gente, autografado, vou deixar aqui a foto do livro Determinadas a Brilhar, que tá lindo. Inclusive, gente, ela foi maravilhosa, que ela deu um exemplar para cada professora da nossa escola. Então, muito obrigada, Fran. Autografados, tá, gente? Tá? Não é por pouco, não. E, então, vou deixar aqui o link também, se vocês quiserem adquirir, tá? O livro. E conta pra gente como que foi esse primeiro livro, Determinadas a Brilhar, que você traz também, né? Inclusive, nós estamos fundamentando esse podcast baseado no capítulo do livro Determinadas a Brilhar, que inclusive tem muito conteúdo maravilhoso sobre mulheres, assim, que se superaram. Um capítulo... Gente, esse livro tá demais, assim. Eu amei. E sempre eu dou uma releitura, porque ele é maravilhoso. Como que foi, né, esse processo do projeto, né, do Determinadas a Brilhar, de você como escritora, né, e da Dor ao Milagre, assim, como que nasceu? Conta pra gente esses dois caminhos dos livros. Primeiro eu quero agradecer, né, novamente. Estamos aqui, parte 2, quem não assistiu a parte 1, gente, eu aconselho muito que assista mesmo, que tá bem legal. E o processo para começar a escrever começou, na verdade, da editora que me convidou. Uhum. Eu não tinha pensado muito em escrever livro em si, assim, eu não tinha colocado... Claro que a gente às vezes escreve, né, plantar uma árvore, escrever um livro, a gente coloca as metas da vida, né? Da vida, né? Mas assim, eu não tinha pensado mesmo como eu faria isso, eu não tinha me aprofundado, até porque eu estava nesse momento de reconstrução, eu estava construindo o meu empreender ali, eu estava construindo ainda a minha empresa. E nessa construção, eu fui criando uma audiência. Dentro do Instagram e também dentro do YouTube, mas bastante dentro do YouTube, né? A gente tem mais de 2 milhões de visualizações ali em um canal, no outro a gente tá crescendo bastante também, e nisso foi ganhando uma visibilidade. E como eu tinha feito uma transição de carreira, tinha tudo a ver com o livro Determinadas a Brilhar, tinha tudo a ver. E tem mais de 30 mulheres ali, são 31 ao todo, que cada uma escreveu um capítulo, e o meu capítulo foi sobre isso. Foi sobre essa transição. Então, eles pegaram mulheres que estavam se destacando ali em cada área, né, que empreende, e chamou para que a gente conseguisse escrever esse livro. E eu achei sensacional, assim, a proposta da editora, a proposta do livro, e eu fui escrevendo o que eu tinha passado, como eu tinha feito essa transição, o que me levou a fazer a transição, e eu coloquei isso lá no meu capítulo, e eu amei essa experiência de escrever, amei mesmo. Não era algo, como eu disse, que eu tinha pensado em fazer, que eu buscava isso, que eu, sei lá, estudei para ser escritora, fui focada em ser escritora, não. Algo aconteceu eu acredito que tem portas que Deus abre, acredito que tem coisas que a gente... A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou pra gente, né? E realmente, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente nem imagina. Às vezes a gente fica tão limitado, e isso foi algo que foi muito surpreendente pra mim. E depois que eu fiz esse primeiro livro, eu não esperava escrever um outro livro tão logo.
Não era algo que eu pensava em fazer tão logo, porque eu estava muito focada na minha carreira dentro da internet, dentro dos meus conteúdos, como criadora de conteúdo, como mentora, palestrante também, porque eu dou palestras. Eu estava muito focada nisso, na prestação de serviços em si, que é um braço também da minha empresa, e eu não estava muito focada e pensando em escrever um outro livro. Mas como eu disse, a gente pode ali achar que tem controle de tudo, mas a gente não tem controle de tudo. Eu acho que Deus trabalhou muito isso em mim também, porque eu sempre fui uma pessoa muito de querer controlar as coisas. Isso é muito do meu temperamento, eu sou colérica, né? Quem entende de temperamentos aí, sabe como é que funciona. Eu descobri o meu. Você Eu é sou sanguínea. É. Puramente sanguínea, né? Meu perfil eu acho que você é fleumática. Você acha? Amiga, eu acho que é por isso que a gente tá tão bem. Eu acho que você é fleumática. Fleumático, eu tenho uma... Meu marido é fleumático. Uma ajuda, eu acho que o fleumático, ele abraça, né, o sanguíneo e o colérico que a gente precisa. Muito, porque o sanguíneo e o colérico é fogo, né? Fogo. E aí a gente tá o tempo inteiro muito expansivo. A gente tá precisando de alguns fleumáticos perto da gente, porque se deixar nós meu marido juntas, é fleumático, maravilhoso, Deus. eu amo, é o temperamento que eu mais gosto. Fleumático. Sanguíneo eu amo também. Ah, e que o sanguíneo bom. geralmente... Que você tá me amando, não, de verdade, porque eu tenho muitas amigas sanguíneas. As amigas que eu sou mais próximas, assim, são sanguíneas e os fleumáticos. Os fleumáticos eu amo, são 2 temperamentos que eu adoro, assim, pra lidar é muito fácil. E eu tenho esse temperamento que é colérico, e a gente tem essa coisa de resolver problema, né? Eu sempre falo, eu sou alguém que soluciona problema. Você tem um problema, o colérico é muito objetivo, ele é muito focado, e ele é muito assim, tem problema? Tá bom. Me fala aí, qual é o seu problema? Aí eu falo, então, é isso. E às vezes a pessoa, ela não... Principalmente os melancólicos. Amo vocês melancólicos, mas é verdade. A gente ama todos os temperamentos, tá, gente? Vocês sempre terão um acolhimento aqui. Sim. Os melancólicos, geralmente, eles querem falar, eles não querem resolver. Eles querem sofrer, né? Eles querem ter alguém que valide o sofrimento deles e abraça, tadinho, né? Não, e nada você não contra, pode dar solução, tá? Deus me livre. Não é pra dar solução, é só pra ouvir. Enfim, então eu gosto muito, assim, de solucionar as coisas. E eu tava com a minha vida muito estruturada, eu tava muito nesse momento de olha, vou expandir, vou crescer, vou avançar. Nessa época em que eu tava nesse momento de expandir, de crescimento, foi quando fiz o lançamento do livro. Então, em julho de 2024, a gente fez o lançamento do Determinadas a Brilhar. Foi lindo, foi aqui em Alphaville, pela editora Chave Mestra. E foi, assim, incrível. Amei, de verdade, tudo que aconteceu. E depois disso, eu já tinha ali o convite para algumas parcerias com nomes do mercado, que foi incrível também, com o Gêmeos Podcast, que fala sobre finanças. E eu tava vendo, assim, um momento de ascender, sabe? Era um momento de crescimento, de expansão. Fui convidada para ir para Dubai, para falar do meu trabalho. Fui pra Dubai. Gente, a gente vai deixar umas fotos passando aí da Fran em Dubai pra vocês verem que mulher chique de doer. Gente, foi incrível. Dubai é incrível. Eu sempre falei e falo que todo mundo deveria conhecer Dubai, gente, porque é um lugar muito diferente. É muito diferente. E eu fui pra lá. E quando eu voltei, eu recebi o diagnóstico que eu não esperava. Porque eu fui pra lá em outubro e antes de eu ir, eu senti um nódulo no meu seio. Só que eu falei pro meu marido até, eu falei assim, olha, na hora que eu coloquei a mão, eu senti um nódulo, e eu já senti que era alguma coisa errada. Na hora eu entrei em desespero, eu entrei em pânico. Porque eu nunca tinha acontecido nada. Era super saudável. Não, assim. Fazia exame, tudo tranquilo, nunca tinha tido nada. Uhum. E aí eu senti, eu falei, nossa, e eu fiquei desesperada já ali na hora, e meu marido, calma, quando você voltar da viagem, você vai ver isso. E eu fui, fiz a viagem, aproveitei, vivi tudo que tinha pra viver lá. E aí, quando eu retornei, eu fui pra minha ginecologista, que já me acompanhava. Ela colocou a mão e ela falou, olha, Fran, não me parece algo grave, não arranque os cabelos por isso. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, mas assim, a gente vai fazer uma ultrassom, pra gente entender se é ou não é. Quando ela fez a ultrassom, a expressão dela já mudou. Na hora que ela fez a ultrassom. Aí eu olhei pra ela e falei assim, agora eu posso começar a arrancar meus cabelos? Você é muito sensitiva, né? Você percebe muito as coisas, né? Muito, assim. Eu sinto às vezes as coisas... E às vezes eu peço ajuda do Espírito Santo, falo, será que sou eu? Será que, né? Eu peço pra confirmar. Será que é só uma intuição? Será que é só uma intuição? Pra eu não agir na emoção também. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, olha, eu vou te indicar pra um mastologista. Ela ficou pensando alto e me indicou pra um mastologista. E aí o mastologista pediu biópsia e a biópsia constatou mesmo que eu
naquele momento eu tinha câncer, né? Eu estava com câncer. E pra mim foi um choque, porque eu estava em ascensão. Era um momento de crescimento, eu tinha mudado de casa, tinha, assim, vivido grandes coisas. Tinha viajado pra fora do país pra falar do meu trabalho, lançado um livro, feito grandes parcerias, e era um momento, assim, que era, né, de crescimento, de expansão, de viver grandes coisas. E é engraçado porque naquele momento, eu antes de viajar pra Dubai, eu tive um sonho. Eu sonhei, assim, eu tenho algumas revelações, assim, Deus me revela muita coisa em sonhos, sabe? E eu tinha sonhado que, eu não lembro se foi antes ou se foi depois, eu tinha sonhado que eu tava em um campo de batalha. Uau. E aí, nesse campo de batalha, tava acontecendo uma guerra, e eu olhava, e eu tava como se eu tivesse meio que destruída. E quando eu chegava, e eu tentava correr pra uma tenda pra ficar segura. Quando eu entrava nessa tenda, tava meu marido, minha mãe, meus irmãos, a minha família me esperando pra me proteger. E quando eu olhava no espelho, que tinha um espelho, eu olhava, eu tava completamente diferente. Minha aparência, meu cabelo, meus dentes, como se eu tivesse passado por uma guerra mesmo. Mas eu tinha sobrevivido. Eu tinha passado pela guerra, mas eu estava viva. E Esse sonho antes de viajar pra Dubai. Antes de saber da doença, antes de tudo. Então eu acredito que foi uma revelação ali aviso, né? do que eu ia passar, sabe? E aí eu voltei, tive o diagnóstico, vivi muitas coisas que, enfim, quem quiser saber das coisas que eu vivi também, eu acho que é interessante ler o livro da Dor ao Milagre, livro, que eu fiz um diário nesse livro. Ele é como se fosse um devocional, mas no fim ele tem um diário. Eu escrevi, e esse livro, ele nasceu disso. Ele nasceu desse processo, é o meu testemunho, que eu vivi ao longo desse processo com o câncer. Eu acredito que eu levei o câncer como um professor. Eu não levei como algo que... eu não ficava olhando para aquilo de uma maneira, por exemplo, olha, eu... culpando Deus. Por que comigo? Por que Bem isso? na minha ascensão, Foi no né? momento que teve que No dar melhor salto, momento que eu tô vivendo, Sim. vem isso, né? E pra mim, eu olhava como o que eu não tô enxergando na vida, porque eu acredito que Deus tá querendo me mostrar coisas que eu não tô vendo. Uau. Porque Deus me parou. Porque eu acredito que Deus não coloca doença na gente, mas ele permite algumas coisas, assim como Jó. E aí, eu lembro também de ter falado pro meu pastor, na época, que eu não lia o livro de Jó. Eu não lia, eu sempre pulava. Porque eu falava, nossa, Jó sofreu muito. E eu não tinha Deus me coragem livre de ler o livro de Jó. Quando eu fiquei doente, o meu processo, eu li o livro de Jó várias vezes. Várias vezes. Porque eu pensava assim, Jó passou. Ele passou. Ele venceu. Eu preciso aprender com Jó. Porque o que tá acontecendo comigo é igual com Jó. Imagina o seguinte. Você acabou de voltar de Dubai, sua vida tá... Nossa, eu tinha comprado o carro dos meus sonhos, eu tava morando num condomínio que eu sempre quis morar, numa casa legal, que a gente tinha alugado a casa, tava pensando em comprar. Tinha ganhado os prêmios de faturamento, tinha ganhado alguns prêmios de faturamento, várias plaquinhas chegando. Eu tava numa fase da vida muito legal, muito bacana. O meu marido, ele já tava numa fase um pouco diferente, porque ele tinha perdido a mãe, ele tava vivendo um luto. E pra mim, tava nesse conflito, porque eu tava muito feliz profissionalmente, eu estava me sentindo realizada, grandes coisas acontecendo, mas eu estava acolhendo ele, porque ele tava passando pelo luto. E foi muito difícil a morte da minha sogra, foi muito difícil. Pra gente, pra mim, foi muito difícil, mas imagina pra ele que é filho. Então eu tive que ficar muito com meu marido, acolher ele demais. Foi um processo muito difícil. E pra ele, como é que foi o diagnóstico seu? E foi bem perto, porque a mãe dele fazia 1 ano que tinha falecido. E quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro, assim, de ter ido fazer a biópsia pra saber. E quando eu fiz a biópsia, eu entrei no consultório, o médico, ele falou assim, eu tinha 2 tipos de exame pra fazer. E aí ele pegou e falou, a menina da recepção falou, não precisa pagar o segundo. Em nome de Jesus não vai ser nada. Aí eu subi pra fazer. E o médico, na hora que ele colocou a agulha pra pulsionar, pra arrancar, né, os pedaços ali pra fazer a biópsia, ele olhou pra mim e falou assim, por que você... Ele não tinha nem colocado a agulha, ele tinha colocado só ultrassom. Aí ele falou, por que você não pagou o outro, se o seu médico pediu? E ele falou muito nervoso. Ele falou alterado. Aí ele falou assim... Aí eu falei, a moça lá de baixo falou que não precisava. Aí ele falou assim, ela não tem que falar porque o seu médico pediu. Então você tem que fazer. E o segundo exame que ela tinha tirado é que se chama imunohistoquímico, se eu não me engano. Que é pra saber qual é o tipo. E você só precisa fazer se der maligno. Quando ele colocou o ultrassom, pelo formato, ele já sabia. Conclusão. E aí, ele falou isso pra mim. Ele foi, fez o exame, tal.
Quando eu saí do consultório, eu entrei no carro e eu só chorava. Eu falei, e meu marido tava sempre comigo, o tempo inteiro. Eu falei pra ele, olha, tem alguma coisa errada. É alguma coisa grave. Ele, calma, amor, você não tem como saber. Eu falei, eu tô te falando que é alguma coisa grave. E eu não parava de chorar. Quando eu recebi o resultado, eu já sabia. Eu já sentia, Você tava com quantos anos, Fran? 34. Meu 34. Deus, uma garota, né? Muito Eu jovem. acho que é importante, assim, quando a gente menciona Deus, né? E eu acho que quem tá ouvindo a gente, né, gente, não é sobre religião, né? Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que o nosso canal sempre vai falar, assim, sobre Deus. Mas não é sobre religião, é sobre Deus. Porque eu acho que Deus, ele sempre dá esses avisos, ele sempre mostra, né, os caminhos. Porque eu acho que foi algo que bom que você teve esse sonho antes, né? De certa forma, hoje a gente entende que bom que, de certa forma, no seu inconsciente, você estava sendo avisada, você, de certa forma, já estava sendo preparada, porque senão você não ia saber, olha, eu tô sentindo que isso não é legal. E eu ia deixar passar batida, eu acho. Eu acho que eu ia sentir, porque quando eu senti, né? O meu marido falou assim, isso aí é muscular. Nossa, você entendeu? Você deve ter batido em algum lugar. Eu poderia, gente, simplesmente ter fingido que não tinha nada. Vocês imaginam que eu poderia ter seguido a minha vida? Eu poderia ter seguido a minha vida. E olha como... o que você falou, eu gosto de falar isso também lá no meu canal. E eu gosto de falar nas minhas redes sociais, porque... As pessoas confundem, né, Fran? Eu tenho uma relação com Deus que eu construí. Essa relação. Ao longo do tempo. A gente mencionou isso lá na primeira parte, né? Foi uma construção. E não é sobre religião. Não é. A gente sabe que desde o princípio, quem lê a palavra, a gente sabe que nunca foi. A gente sabe o que Jesus fez no templo, a gente sabe o que Jesus fez com os fariseus, a gente sabe. E eu gosto de reforçar isso, porque eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo das pessoas me acharem religiosa. Mas não é, foi uma conexão que eu criei mesmo, uma relação que eu tenho com Deus. E nessa época, eu tinha me convertido, fazia 2 anos que eu tinha me convertido. Eu tinha me convertido em 2022. Eu me batizei no dia 10/12 de 2022. Eu comecei a quimioterapia no dia 10/12 de 2024. Uau! No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, pra mim, foi assim... Essa construção de relacionamento... Eu fiquei 2 anos me relacionando mesmo. Eu fiquei 2 anos, desde que da minha conversão ali, eu fiquei buscando a palavra. Eu sempre... Eu falo que a gente é liberto com autoconhecimento e conhecimento do alto. Eu sempre falo isso. Ai, que lindo! Eu acredito é um trocadilho, muito. né? Autoconhecimento e conhecimento do alto. Gostei. E eu sempre falo isso para as pessoas. Porque muita gente me pergunta, mas como você se curou da depressão? Como você se curou da ansiedade? Como foi o seu processo com o câncer? E eu não tenho como tirar Deus da equação. Não dá. A espiritualidade, isso também é comprovado cientificamente. Ela ajuda muito no processo, né? A oração, ela ajuda muito no processo ali de cura. Independente do que você faz, né? Independente da igreja que você está, isso ajuda a fé, manter a fé, né? Manter essa parte espiritual. E ao longo desse processo, nasceu, depois que eu vivi esse processo, que eu passei por tudo, aí sim nasceu. Olha, que eu recebi o diagnóstico de cura foi depois da minha cirurgia. Então foram 6 meses, 7 meses mais ou menos, pra receber ali, olha, Fran, não tem mais doença ativa. E aí depois eu fiz rádio, aí finalizei em novembro do ano passado. Então foi mais ou menos 1 ano, porque eu descobri em novembro de 2024 e finalizei em novembro de 2025. Certinho. Foi 1 ano. 1 ano. E eu lembro do meu médico falando isso. Meu médico falou assim, vai ser 1 ano de tratamento. 1 ano. E não vai ser um passeio no parque de diversões. Mas calma. Você vai sobreviver. Você não vai morrer disso. Eu lembro do meu médico, meu mastologista falando isso, que maravilhoso também. Aqui de Alphaville, Dr. Paulo. Incrível. Me acolheu meu marido, a minha mãe que estava comigo. Ele abraçou a gente. Então, assim, foi... Eu tive médicos maravilhosos. Acho que até nisso Deus foi direcionando, Faz sabe? Tanta diferença, né, Fran? Muito. Muito humanizado o tratamento, né? Então isso me ajudou muito, muito mesmo. E ali eu fui passando por todo o processo, que não foi fácil, o processo de tratamento. Foi um processo bastante doloroso. Foi bastante doloroso. Eu mudei completamente. Mas não foi só... As pessoas viam muito externo, né? Mas a minha mudança foi muito interna. Eu mudei muito internamente, assim. Eu sei que as pessoas me viram com uma aparência completamente diferente do que eu tô já aqui mostrando pra vocês. Eu fiquei completamente careca. Eu perdi todos os pelos do meu corpo. Não tinha sobrancelha, não tinha cílios. Eu mudei completamente.
Mas a minha mudança interna foi muito profunda. Muito profunda. Eu acho que o pós-câncer, quando eu tava vivendo o processo, o tratamento, eu lutava muito pra sobreviver. Ali era um dia de cada vez. Você entrou no modo sobrevivência, né? Eu acho importante, assim, falar esses detalhes, porque se você tá enfrentando, né, um processo de câncer ou um processo de tratamento, eu acho que o que mais choca é o diagnóstico, né, Fran? Eu acho que quando você recebe, assim, você está com câncer, né, normalmente, assim, já a pessoa já morri, acabou, Sim, acabou a minha vida, assim, já, tem gente que já leva era. como sentença, né? E cada pessoa recebe de uma forma, age de uma forma, né? Porque é um luto. É um luto. O que acontece? Ai, conta mais sobre isso. Por que é luta, assim? Luta em vida, né? Luta de uma doença. É que, na verdade, não é muito assim. O que acontece? É muito difícil até pra explicar, pra quem nunca passou, o que a pessoa vai passar. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um choque. Foi, assim, muito difícil. Só que o profissional que estava me tratando, estava me ajudando, ele foi muito acolhedor. E ele me direcionou, ele me deu o tratamento, ele me deu as chances. Depois eu fui encaminhada para um oncologista, maravilhoso também, o meu médico, que é o Dr. Júlio. Infelizmente agora ele não tá mais onde eu faço tratamento, né? Ou felizmente, porque Deus foi tão perfeito que quando terminou meu tratamento, ele pegou o diagnóstico de cura, ele saiu do hospital. Uau. Ele ficou lá até eu terminar. Então foi muito longe. bom. Claro que agora tem um acompanhamento de 5 anos, eu faço exames sempre, mas eu acho que quando a gente recebe esse diagnóstico, é o choque inicial, tem um choque inicial. Foi muito difícil, a parte mais difícil pra mim foi ter que falar com a minha família. Ter que contar. Notícia. Isso foi muito difícil. Contar pra minha mãe, contar pro meu pai, contar, assim, pro meu marido. Quando eu cheguei em casa, que a gente pegou realmente o diagnóstico, né? Eu lembro de chegar em casa e sentar e olhar pra ele tava arrasado, mas ele queria se segurar pra me acolher. Eu olhei pra ele e eu comecei a falar coisas que naquela hora eu senti, mas eu me arrependo de ter falado. De tipo, olha, se acontecer alguma coisa que não seja do jeito que a gente tá pensando, né, eu quero que... E aí ele chorava de soluçar, porque imagina, ele tava de luto ainda. Imagino. É muita coisa, Foi né, pra muita digerir, coisa, né? muita coisa. E antes disso, eu que tava acolhendo ele. Era eu que tava ali, e ele tava já num momento bem depressivo. E eu que tava, não... Sabe, sua mãe não ia querer isso pra você. Eu que tava sendo a força dele. E naquele momento eu precisava. E foi muito, assim, foi desafiador. E aí eu falei isso pra ele. E depois você entra no lugar de acolher essas pessoas também. Porque eu imagino assim, eu pensava, é comigo. Eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou viver. Mas mexe com todo Desde o mundo. começo. Desde o começo eu falei, eu vou viver. Deus vai me curar, eu já tô curada. E eu Nossa, falava que eu isso é já tão tava curada. importante. Eu falava, não, eu já tô curada, é só o processo, eu já tô curada. Porque é só o palavras têm processo. poder, gente. É. Palavras têm poder, né? Não Sim. aceitar esse diagnóstico Sim. como uma sentença é muito importante, né? E eu falava isso mesmo, sabe? Eu já tô curada, agora é o processo. Eu preciso passar pelo processo, porque Deus foi sempre falando comigo que eu ia passar pelo processo. Nunca, em nenhum momento em que eu busquei palavra na igreja, em que as pessoas me abordavam e falavam comigo, nunca, ninguém... Por isso que eu falo, gente, Deus não deixa a gente enganado. Nunca ninguém chegou em mim e falou assim, você não tá doente. Nunca. Todo mundo sempre chegou em mim e falava assim, tem coisas que a gente tem que passar. Todo mundo, pessoas de todos os lugares. Hoje eu vou receber que eu tô zero bala, Não. que eu curei. Aí Não. eu tava, olha, querida. Sempre, tem coisas que a gente tem que passar. Mas você tem que ter bom ânimo, porque isso não é pra sua morte, é pra honrar e glorificar o nome do Senhor. E às vezes eu recebia essas palavras antes de pegar o diagnóstico até. Nossa. Então Deus nunca me deixou enganada, nunca. E aí eu fui passando pelo processo do tratamento, tentando sobreviver dia após dia, porque o tratamento realmente, eu fiz 15 sessões de quimioterapia, eu tinha que ter feito 16, mas eu tive muitos efeitos colaterais com a quimioterapia. Né? Muitos. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, porque eu comecei a ter hemorragia. Depois eu fiquei internada mais 7 dias, tive que tomar sangue, porque eu tive se chama neutropenia febril. É quando você tem uma reação que é bastante difícil, como se fosse eu não sei explicar muito bem, me desculpa se tem algum médico aqui, mas é como se fosse alguém que tá ali com a parte de defesas do corpo zerada.
Eu fiquei com as defesas todas. Os meus glóbulos brancos caíram para quase 0, que é a defesa do corpo. Glóbulo vermelho, eu também fiquei com uma anemia muito profunda, abaixo de 6 a minha hemoglobina, que é uma coisa surreal. Então, as bactérias normais do dia a dia, que o nosso corpo ele ataca para que a gente não fique doente nem nada, eu não tinha. O que começou a acontecer comigo? Começou a infeccionar tudo. Minhas unhas se encheram de pus de uma hora para outra. Os meus dentes todos começaram a doer. As unhas do pé também. Dor. Eu sentia como se fossem facas entrando no meu corpo. Era uma dor insuportável. Meu Deus. Insuportável. Que eu perdi o ar. Eu não conseguia, às vezes, falar. Você nunca vai esquecer, né? Nossa. E essas reações eram da quimioterapia? Da quimio. Da químio. Então, Da quimio. além de ter aquelas reações que é náusea, Sim. mal-estar, tem também a questão, né, do efeito colateral. Pode acontecer. Não é com todo mundo. E também depende da quantidade que você vai tomar, porque eu tomei uma quantidade grande. O que acontece? O tipo de câncer que eu tive era um câncer de crescimento rápido. Ele era agressivo. Dos cânceres de mama, ele é o mais agressivo, porque ele tem crescimento muito rápido. Por isso que eu falei, olha como Deus fez as coisas. O meu médico falou, quando ele pegou o exame, ele falou, tá explicado por que você sentiu um nódulo de uma hora para outra. Porque eu falei, mas foi de uma hora para outra. Aí ele tá explicado. Porque o tipo que você teve é o triplo negativo, que tem um crescimento muito rápido. Ou seja, se você demorasse, sei lá, um mês a mais, talvez poderia não ter Sim. chances, né, de Sim. retomada. Sim, e isso, eu ter sentido, eu já ter, né, fui buscar ajuda e tudo mais, fez com que eu tivesse ali a questão do tempo. Foi rápido, eu descobri rápido, né? Então isso ajudou bastante. Só que por ter sido desse tipo, eu tomei muitas sessões de químio. Então era pra ter feito 16, eu fiz 15. E tinha as químios vermelhas, que são essas químios. Tem a branca e tem a vermelha. A vermelha é bastante agressiva, que foi onde eu comecei a ter muitas essas questões, assim, em relação a ter reações, né? Foi com a químio vermelha. Então eu tive essa reação, que não é todo mundo que tem. Além de náusea, de tudo, né? Eu tive, e era uma febre que não baixava. Quando eu fui pro hospital, porque eu fiz uma cirurgia de emergência, que o médico falou assim, olha, ou ela faz a cirurgia ou ela não vai aguentar. E depois que eu fiz essa cirurgia, eu tomei a químio vermelha, eu tava na segunda sessão, e quando eu tomei essa segunda, aí foi assim, ficando cada vez pior, não teve jeito, até que eu cheguei, e aí eu fui internada, né, tomei sangue por causa disso, e aí a minha médica, na hora, ela não falou muito bem o que estava acontecendo comigo. E eu também, uma coisa que eu acho super importante falar. Quando você recebe um diagnóstico contrário, não acho legal você ficar pesquisando. Sério? Acredita nos seus médicos. Você precisa acreditar. Você precisa confiar muito no que o médico está falando para você. Porque eu confiei na equipe. Eu confiei no que os médicos estavam falando. Eu sempre orava e falava, Senhor, eles são instrumentos aqui. Então eu peço que o Senhor abençoe a mão deles, sabe? Porque eu sei que eles são instrumentos e o Senhor está usando. Eu acredito na medicina. Então eu não pesquisava nada. E é bom mesmo, gente, não pesquisar. Porque, assim, a gente tá com uma dorzinha no peito, aí vai pesquisar, Sim. você vai ter um mal súbito. Pegou o exame, antes de passar no médico, já tá lá pra Meu Deus, tô Sim. com uma doença incurável. É bom, assim, né? Tomar esse cuidado, porque tem gente que o médico dele é o Google, né? Então eu confiei muito, perigosíssimo muito. isso, gente. E agora a IA também, Se né? O pessoal joga. automedicam, Aí, doutor IA, por favor, né? Aí lá passando toda a medicação. O ChatGPT, ele tem uma questão ali pra médicos. Ele acerta, às vezes, eu vi em estudos que ele tá acertando mais, às vezes, o diagnóstico e tudo ali dentro da IA. Mas você não é médico. Mas vamos tomar cuidado. Não é a gente que tem que ver isso. Quem tem que ver são eles. É um instrumento pra eles usarem. É uma ferramenta pra eles e não pra gente. Então, nesse sentido, né? Eu tô falando de olhar as coisas, de não entender. E às vezes você fica pesquisando e aquilo vai piorando, fica na sua cabeça. Eu tentei me blindar. Essa é a verdade. Porque eu sabia que esse momento ia exigir não só do meu corpo, mas ia exigir da minha mente e do meu espírito. Eu precisava me blindar. Não dava pra ficar olhando coisas ruins. Às vezes, as pessoas, elas até chegavam pra me falar alguma coisa, tentando ali, Te consolar, né? mas piorava. A gente nunca sabe o que falar, né? Entendeu? E às vezes piorava a situação. Às vezes contava uma história achando que não era nada. Ai, nossa, que pena que você tá assim. Eu tive uma pessoa, um amigo. Sempre.
Aí a pessoa Gente. morreu, sabe? E E conta você as tá piores passando por tragédias, aquilo. né? Não é legal. Gente, não é legal. Então, eu acho que serve tanto pra quem tá passando por esse momento desafiador, não importa o tipo de diagnóstico, mas também pra quem tá do lado. Quem tá do lado vai ter que ter filtro, sabe? É você... Tira seu ego. É você entender que não é sobre você. Naquele momento é sobre o paciente, é sobre a pessoa que tá passando aquilo. Não é sobre você. Então, quem tá do lado tem que fazer esse exercício também. Sim. E eu fazia isso com eles. Eu acolhia os meus familiares. Isso pra mim foi o mais difícil. Eu lembro que quando eu contei pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, no outro dia, meu pai perguntou: você tá bem? Aí eu falei: eu tô. Aí eu falei: e você, pai? Pra Não. quê? Desabou. E meu pai não chora, tá? Cara, ele sentou do meu lado e ele: eu não. E chorou Aí de a pessoa soluçar. que tá doente... E eu que abraçando tem ele: não, pai, vai Tá dar tudo bem, certo. Não vai... Calma. Mas ele não conseguiu segurar. Então eu compreendi. E isso pra mim, eu fui acolhendo ali com as minhas irmãs também, né? Com a minha irmã, a Fer, ela ficou muito abalada. Muito Sim. abalada. Você Foi acompanhou, muito né, difícil né? pra ela. Gente, eu sou um pouco suspeita porque eu acompanhei todo o processo, né? E desde o comecinho do diagnóstico. Mas eu acho que eu sempre fui muito positiva, porque eu também sou do mesmo pensamento do médico. Isso Sim. daí não era pra fim, assim. Era só Sim. pra, mais uma vez, o nome do Senhor ser glorificado, né? Então, Sim. mas a Fê ficou muito abalada. Falava, não, Fernanda, vamos Vai dar tudo acreditar, vai dar certo. tudo certo, Sim. né? E você é muito evoluída, né? Tipo, nesse momento tão, né, sensível, né? De ser acolhida, ter que acolher é difícil. Eu bem tentei difícil, fazer né? isso, porque é muito difícil também para as pessoas que te amam, né? Eu tive nesse momento desafiador. Eu tenho uma outra máxima também que eu gosto muito, que é: no momento difícil, vão surgir pessoas para te apoiar, sim. Sabe? Eu acredito que vão surgir pessoas que vão te apoiar. Eu tive muitas pessoas que oraram por mim. Eu quero muito agradecer, inclusive, as orações de vocês, né? Ai, Você que amém. acompanhou a minha irmã, Raquel, que sempre teve com ela ali. O seu apoio para ela foi toda. muito legal. Toda a equipe da escola também. Nossa, eu conversei com muitas pessoas. Inclusive, tem uma professora que é de lá, que ela falou comigo, a Fê falou pra ela o que estava acontecendo. Ela tinha passado com a mãe. E aí ela falava comigo no direct: gente, aquela mulher, ela não tem noção do quanto que ela me ajudou. Porque a mãe dela ficou curada. E foi o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de câncer, tudo. Então ela me mandou pomadinha. Ó, Fran, comprar essa pomadinha pra rádio. Fofa mesmo. Um beijo. Ju, a Ju. Ju. Manda um beijo Foi a pra Ju. Ju. A Ju. Maravilhosa, me E a ajudou mãe dela muito. tá em remissão linda, maravilhosa, Linda. gente. Já passou 5 anos. Já, Foi redimida. na pandemia, né? Pandemia. E agora saiu o último exame, redimida. Ai, que graça. Nossa, graças a Total, Deus. assim. E a gente precisa acreditar. Eu acho que tudo começa, assim, né, com acreditar. Né? Eu acho que o que, assim, pelo menos a minha visão de quem tava de fora, foi que o tempo todo você não deixou se abater, você acreditou. E o que você, assim, além de Deus, né, porque eu acho que Deus, ele é a nossa força maior, mas o que você acha, assim, que foi, que te deu esse start de ser tão forte, nesse sentido de... Porque você realmente quis escolher, porque eu acho que também é uma escolha, né? Tem pessoas que escolhem estarem fortes, tem pessoas que não querem estarem fortes, tem gente que abandona o tratamento. Então, o que fez você não se entregar, Fran? Esse processo, assim? Meu Deus, eu acho que... Primeiro, eu não pensei muito em mim, eu acho. Eu não sei se essa é a resposta certa. Não sei se existe uma resposta certa pra essa pergunta, porque é muito pessoal. Uhum. Mas eu acredito que eu lutava não só por mim. Eu lutava muito pelas pessoas que eu amo. Gente, eu não conseguia conceber a ideia de que... Como eu ia deixar essas pessoas. Isso, eu ficava pensando, minha mãe, meu pai, meu marido. Muitas vezes, por causa das coisas que meu marido tinha passado, eu falava assim: Deus, eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Porque se eu morrer, ele vai morrer. Então eu tenho que viver. Então eu ficava pensando muito neles, sabe? A minha cabeça era muito neles, assim. Tipo, na minha irmã, nos meus pais, nos meus irmãos, sabe? Eu pensava demais neles. Muito, muito. Eu falava, não posso morrer. Eu vivi coisas extraordinárias nesse processo. Eu orei com a minha mãe e com as minhas irmãs. A gente se ajoelhou, nós 4 ali dentro do quarto. E foi incrível, assim. Nós 4, nós 5, né? A gente orou junto, coisa que a gente nunca tinha feito. Minha mãe e meu pai orando, cada um de um lado da cama. Meu pai não é muito de ir pra igreja. Minha mãe sempre foi muito assim, sempre teve muita fé. Mas eu vivi coisas extraordinárias. Eu vivi
Eu tive um estreitamento na minha relação com Deus. Eu decidi, foi o que você falou. Eu decidi que eu ia fazer isso. Eu decidi que eu não ia ficar espraguejando. Eu decidi que eu não ia ficar culpando Deus pelo que eu estava passando, sabe? Eu decidi que eu ia aprender. Eu falava assim com Deus: Deus, se isso aqui é uma prova, eu peço, por favor, que o Senhor me aprove. Eu preciso entender o que eu tenho que aprender. O que eu não estou vendo. Eu acho que o Senhor quer me redirecionar, talvez. Talvez eu estivesse com o meu coração no lugar errado. Porque era uma época que eu estava muito focada no meu trabalho, em crescimento profissional. E aí eu vi que eu estava tentando algumas coisas e seguindo por um caminho que talvez lá na frente eu iria abandonar algumas coisas, você entende? Então o Senhor me fez, assim, ele também foi falando com algumas pessoas que me falaram. Eu lembro quando eu voltei de Dubai, uma colega falou assim: olha, vai lá em Daniel e reflete sobre os manjares, reflete sobre o que Daniel fez, porque Daniel, ele foi ali, ele viveu num lugar onde tinha tudo, ele podia comer, ele podia fazer o que ele quisesse ali naquele lugar, porque ele tinha liberdade, era um acesso de muito poder, né? Era um acesso que ele tinha de muita riqueza, só que ele não podia se deixar contaminar. E ele foi muito resistente. A história de Daniel é linda, ele foi resistente ali. Ele era alguém separado e ele decidiu que ele não ia ali se esbanjar com aqueles prazeres, né? E quando eu voltei de Dubai, porque Dubai, querendo ou não, tem essa coisa, né? De você ir lá e tem de tudo. Você consegue acessar o que você quiser, o que o dinheiro pode comprar, Dubai te oferece. E se você não toma esse cuidado, o ego, a vaidade, ele passa a tomar um lugar ali. Você se deslumbra, né, com esse universo. Você, assim, chega a um dado momento que você se sente muito poderoso, né? Tudo muito fácil, né? Sim, eu acredito que o que aconteceu comigo me fez entender isso. Onde tinha que estar com o meu coração? Quais eram os ídolos que eu estava colocando no meu coração? Porque eu estava muito focada em faturamento, em crescimento. Não que isso seja errado, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas eu acredito que as coisas, elas precisam ter um certo limite, sabe? Eu acredito que a gente precisa... Quem tem essa questão de seguir um pouco mais, né, em comunhão, em tentar buscar essa parte mais espiritual, eu sempre fui buscando o que Deus queria pra mim. E eu não queria me desviar. Eu queria seguir, claro, crescer, avançar, como tem acontecido. Olha só como são as coisas, né? Como são as coisas. Mas eu queria ter ali o meu coração no Senhor, meu coração nele. Não que as coisas, o dinheiro ocupasse o meu coração. Né? Eu queria que Deus ocupasse o trono do meu coração e ele ficasse ali. E eu sei que ao longo da minha caminhada, que as coisas foram acontecendo, talvez eu não iria manter assim. Nossa, Fran, que testemunho lindo, né? Eu admiro muito a sua fortaleza, assim. Vejo você muito forte, porque, assim... Eu não consigo nem imaginar o que você passou, né? Sim. Né? Você passou várias etapas. Principalmente depois da maternidade, o medo enorme de morrer. Mãe é proibida de morrer. Você falou de família aí, eu já aqui, né? Emocionada e tal. Porque a gente tem o medo constantemente, todo dia. Quem vai cuidar? A família, o marido e tal. E aí, eu imaginando, né? Tudo que você passou, eu admiro ainda mais. Eu sou muito forte, muito. Eu acho que é um exemplo, assim, de como que quando a gente escolhe ficar, né? Porque eu acho que você escolheu ficar, né? E lutou muito pra isso, assim. Eu acho que esse é um dos maiores exemplos. E eu tenho colegas que estão passando também por isso, e eu sempre te dou exemplo. A Fran, gente. A Fran manteve a mente positiva. A Fran, você é meu testemunha, assim, meu milagre, né? A gente fala que quando a gente recebeu a remissão, a Fran é nosso milagre. O nosso milagre do ano de 2025 é a Fran, né? Sim. A gente sempre coloca isso, né? Porque a gente vive milagres todos os dias, né? A gente sempre tem essa ideia de que a gente só vive milagre quando acontece algo nossa, meu Deus, precisa transitar a atmosfera, né? Sim. E na verdade você viveu, além do milagre da remissão, você conseguiu viver milagres diários, né? Eu acho que porque eu tô dando um pouco de spoiler do livro, sabe? Mas acho que assim, esses pequenos milagres, né, que a gente pode colocar assim, não sei se eu posso colocar assim em relação ao livro, né? Vou estar fazendo uma resenha, né? Esses pequenos milagres, eu
eu acho que foi uma junção que fortalece, né, na questão da cura do câncer. Mas eu acho que a gente pode levar isso para outros lugares, né? O que você trouxe, que às vezes a nossa mente, o nosso foco tá em lugares errados, e é isso que também nos adoece, né? Eu acho que quando o que você trouxe sobre essas pílulas de sabedoria, do equilíbrio da vida, eu acho que a gente traz muito isso aqui, né, Fá? Porque a gente quer que esse professor que tá aí, essa pessoa que tá nos ouvindo, alcance essa sabedoria, esse lugar de sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela é uma busca constante. É verdade. E eu acho que assim, a minha visão, né, que você traz no livro, é justamente o quanto que essa vontade de ficar mesmo. Não, eu estou determinada e eu vou fazer tudo. Eu lembro de assistir os seus stories, e você pedalando, e você caminhando, né? Eu falo, gente, e aí eu falava, meu Deus, eu tenho que caminhar também, porque ela falou assim, eu vou tentar ser o mais saudável que eu puder ser. Isso me marcou, né? Eu falou, não, tem pra Fátima. Eu falei, eu tô indo na academia porque é a cura. É remédio, gente. Exercício físico é remédio. Você lá na academia. Academia. E assim, isso é uma das coisas que também te ajudou, né, ô Fran? Com certeza. Você a driblar, assim. Foi recomendação médica? Você fez porque você achou que era melhor? Porque você se estendeu, né? Ela começou a malhar loucamente. Foi. Mas foi recomendação médica. Os médicos, eles sempre aliviavam muito também as minhas reações da químio. Nossa. Aliviava muito, muito, porque eu tive muita dor nas juntas, sabe? Dores musculares, eu tive muito enjoo, eu tive, assim, umas questões que eram bem ruins. E quando eu pedalava ou caminhava, passava. Aliviava muito, muito, muito mesmo. Nossa, então foi assim, o exercício físico foi maravilhoso. Eu tô meio relaxada, voltei pra academia agora. Vamos voltar, né, gente? Depois da cirurgia, eu demorei um pouco pra voltar ao ritmo. E eu lembro, na época que eu tava ali fazendo o tratamento, eu emagreci muito, eu perdi muitos quilos, né? Porque eu não conseguia comer. Então eu fiquei bem magra. E agora, o que acontece? Depois, porque você toma muito corticoide. E depois que você finaliza, aí o seu corpo começa a reagir a tudo aquilo. E muitas pessoas acabam engordando. Eu engordei mais de 10 quilos. Eu tô com peso que eu nunca tive. Uau. Nunca tive. Então agora a minha luta é pra emagrecer os pesos. Não, mas você tá maravilhosa. Não parece nada. Ai, gente. Então foi assim, lidar com essas mudanças do corpo também foi bastante difícil. Então a minha fortaleza era a minha família, que me ajudava, assim, meu marido, né, os meus pais, todo mundo que estava ali comigo, as pessoas que estavam orando por mim, intercedendo pela minha vida, porque eu tive muita gente que orou, muita gente que intercedeu, eu tive pessoas de fora do Brasil, Europa, Estados Unidos. Pessoas que você nem conhece, nunca, né? Todo mundo. Eu recebi muito direct, Fá. Você é muito abençoada. Muito, eu fiquei muito, assim, emocionada, porque isso me dava força também, porque eu sentia, quando eu recebia qualquer direct, eu sentia que a minha vitória foi o que você falou. Não é o meu milagre. Não é o meu. É o nosso. Por isso é que o você nosso. tá aí, ó, passando, e eu falando sabia, pra todo mundo, é importante. E eu sabia, eu sentia isso muito, de que Deus, ele ia renovar a força das pessoas na fé através do que eu tava vivendo. Por quê? Eu recebia muito assim no direct. Olha, você já me ajudou nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu te assisto isso, eu te assisto nisso. E a pessoa falava assim pra mim, eu nunca orei por ninguém, mas eu não sei por quê. Por você eu tô orando todos os dias. Ai, eu chorava muito, gente. Eu ficava muito emocionada. Porque, às vezes, pessoas que não frequentavam a igreja, estavam afastadas há bastante tempo. E eu sabia que o Senhor ia usar esse testemunho para que essas pessoas acreditassem no poder da oração, da fé delas, para forjar a fé delas, para falar assim, olha, a Fran se curou. E eu faço parte disso. Sim. A Fran se curou porque eu orei por ela. Teve uma menina que ela falou assim, eu sempre pedi para Deus para ele me ensinar a orar. Ela tinha acabado de entrar na igreja que eu frequentava. Tiara, o nome dela. Um beijo, Tiara. Um beijo, Tiara. Ela, maravilhosa. E ela falou assim, eu sempre pedi pra Deus pra ele me ensinar a orar. E aí ela começou a frequentar a igreja. Muito recente, eu recebi meu diagnóstico. E aí eu mandei no grupo que eu tinha, né, na época. E falei na igreja primeiro, e depois eu mandei no grupo. E aí a gente fez esse grupo, as meninas oravam por mim. E tudo, eu orava por elas, a gente tinha essa troca. Olha, a gente, tô precisando de oração. Elas mandavam no grupo, a gente orava uma pela outra. E eu lembro dela ter falado pra mim, quando tudo acabou, ela me contou isso. É um testemunho também. Ela me falou assim, eu sempre pedi pra Deus pra me ensinar a orar. E eu não sabia como orar. Eu sempre falava pra ele, Deus, eu não sei orar, me ensina. E quando você recebeu o seu diagnóstico, eu contei pra minha mãe. A minha mãe nunca te viu,
Ninguém sabia quem você era. E eu e minha mãe, a gente orava por você todos os dias à noite no mesmo horário. Ai, Que linda história. Todos os dias. Ela disse que ela falou assim pra mim, eu aprendi a orar por causa do seu diagnóstico, por sua causa. Eu aprendi a orar. Então, que lindo, isso, gente. olha como Deus vai usando as Deus coisas. Lindo, né? Movendo, assim. É um movimento muito maluco, porque você recebe um diagnóstico contrário, que você acha que... E agora? Mas olha tudo que tá acontecendo. Coisas que a gente não vê. E olha quanta vida você tocou, né? Com a Não sua é? história. O quanto de vida também foi gerado. O quanto de vida foi gerado, porque ela disse assim, essa menina mesmo falou, teve um dia que eu tava conversando com o pessoal da minha empresa, e o menino pegou e falou assim que não tinha como viver a essa doença. Aí ela falou assim, ela disse que pegou o celular, tem sim, olha aqui minha amiga, ó. Vivíssima aqui no Café Giz e Conversa hoje pra mostrar que tem cura sim, né? Tem. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter muita fé. Se manter muito firme, entender que às vezes tem coisas que é pra nos ensinar. Como eu disse, eu passei mais ou menos o que Jó passou, porque depois que eu recebi o diagnóstico, mudou minha vida completamente. Eu mudei de casa, eu tive que sair da casa que eu estava, né? Fazia 6 meses só que a gente tinha ido para essa casa, a gente estava pensando em comprar, no fim eu tive que pagar o meu tratamento, grande parte dele, então todos os nossos recursos foi para pagar, porque não é barato, mas existe o SUS, e eu tô aqui para reforçar, gente, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, eu amo o SUS. Eu também amo o SUS. Eu amo o nosso país, porque o nosso país é um país que tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal, a gente já foi pra fora, a gente sabe disso, que aqui tem muita coisa legal, e o SUS é uma dessas coisas que me pulsa o coração, porque realmente ele salva vidas, e eu fui muito tocada ali, quando eu pude ir pro SUS. Antes disso, eu tive que pagar o tratamento, então a gente teve que sair dessa casa, nós devolvemos a casa, e a gente teve que pagar multa na época, foi uma multa muito alta, porque era um aluguel alto, e que fazia parte ali até do recurso que a gente ia usar, né? Eu tive que pagar também a minha cirurgia que eu tive que fazer de emergência. Então, a gente teve que pagar essa cirurgia e particular, não tem parcelamento, não tem nada. É paga ou morre. Então, a gente fez isso, a gente usou os nossos recursos financeiros. E isso, imagina, eu tava em ascensão. Eu vi a minha vida pessoal, profissional, financeira, virar de cabeça para baixo. Passou um furacão na minha vida. E aí a gente teve que realmente recomeçar. Por isso que eu disse lá na parte 1 que enquanto a vida há esperança. Você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Eu passei por tantas coisas. Eu passei por uma transição de carreira, recomecei. E eu passei por um câncer. Ninguém quer ficar doente. Não. Foi algo que você não se prepara. Eu tinha 34 anos e não tinha convênio médico. Eu tinha recursos, mas não tinha convênio médico. Porque eu pensava, não vou ficar doente. Eu não pensava nisso. Eu pensava, eu tenho muita vida pela frente, não vou ficar doente, tô saudável. Então uma a gente não pensa. De ferro, né? A gente não pensa nisso. A gente não pensa. E aí eu não tinha me preparado para caso isso acontecesse. E aí eu tive que pagar tudo no particular. O meu recurso financeiro e do meu marido foi para isso, focado 100% na saúde. Então a gente voltou para casa dos meus pais ali, pra chácara, onde a gente morou, na edícula. A gente teve que voltar. A gente teve que recomeçar completamente. Eu não tinha forças para trabalhar todos os dias. Eu ainda trabalhei, eu ainda gravei. Um tempo parada o trabalho, né? Fiquei, porque eu não conseguia, entendeu, Fá? Tinha coisas que eu conseguia fazer, por exemplo, eu dei mentoria, eu gravei vídeo. Tem vídeo lá no meu canal, careca, tem vídeo lá. Tem mentoria careca também. E a Fran se assumiu totalmente, gente. Não usei teve nada. Não teve lace, ela se assumiu total, assim. Que carequinha. E quem tem beleza tem, né, meu gente? Porque continua linda. Sustentava no carão. Uma make, um brincão, já era, entendeu? Maravilhosa. Porque às vezes a pessoa pode estar passando também por esses problemas, né? De cair o cabelo, a autoestima também mexe muito. Né? E a Fran foi um exemplo de que, gente, tá tudo bem, cabelo volta, né? E daí vamos lá. Mas, Raquel, eu preciso falar que foi bastante difícil. O desapego, né? Porque você tinha um cabelão, né, Fran? Nossa, foi muito difícil, gente. Era um cabelão enorme. Que não ia ser tão impactante, porque meu cabelo foi caindo aos poucos, ele foi ficando ralinho até raspar. E eu achava que quando fosse raspar, e essas gurias da família da Fran tem muito cabelo, né? São cabeludas. E aí eu falei, não, tá ficando ralo, vai raspar, não vai dar nada, tranquilo, vou passar por isso. Nossa, a hora que meu marido começou a raspar, gente. Meu Deus, a hora que eu me olhei no espelho, parecia que tinha ficado real. Nossa, eu chorei. Ele chorou. E ele raspou também o dele, né? Eu vi lindo o vídeo, gente. Ele raspou o dele também. Muita empatia, né, da parte dele. Foi muito difícil. Essa transformação externa também é muito difícil. É muito, muito difícil você ter um corte de cabelo que você não escolheu. Não foi você que quis. Você ter um peso que você não escolheu. Então, são coisas que
pra mulher, principalmente, Sim. poxa, a gente tem o cabelo longo. Mulher gosta de cabelo longo, geralmente. Não, e cabelo Tem o é cabelo tudo, aqui, né? cabelo curto, mas você escolheu, você faz o corte. Até então, todos os cortes que eu tive, desde que eu tinha curto, longo, foi eu que escolhi. Uhum. E naquele momento eu não tinha Tinha escolhido. opção, né? E aí, isso mexeu muito com a minha autoestima, mas ao longo do processo, eu não tinha tempo muito pra pensar nisso, não. Sabe, eu não foquei nisso. Aí veio o pós. Daí o pós pegou. Ninguém fala do pós. A verdade é que ninguém Sim. fala do pós. E o que acontece nesse pós, amiga? Eu vou perguntar. O que acontece nesse pós? Já que ninguém pergunta, eu quero saber. O que acontece? O que acontece no Durante pós? o tratamento- pós a cirurgia, o pós que você tá falando é o pós a pós-tratamento. cirurgia e o pós Pós-tratamento. quando encerra, quando recebeu a remissão, tá tudo bem, então Não é pode o começo, seguir né? vida normal, né? Isso. Vida normal Aí. com algumas aspas, Vamos né, pegar gente? esse gancho da vida normal? O que acontece? Você passa por um tratamento. 12 meses eu passei por esse tratamento. Quando eu recebi o diagnóstico, o que a gente pensa? Mas isso é inconsciente, você não sabe disso, você só vai saber depois. Quando você recebe o diagnóstico, parece que aquela sua vida de antes, ela foi pausada. Como sabe quando você dá um pause no joguinho? Você tá jogando, você dá um pause. Depois você não continua da mesma fase, do mesmo lugar onde você parou? Sim. É isso, não é? Quando você recebe o diagnóstico, você acha isso. Eu pausei. Foi uma pausa. Se eu pausei, então, quando tudo passar, eu vou voltar desse lugar. Não é isso que a gente pensa? Sim. Ai, Fran. Você não volta desse lugar. Não volta. Não volta. É por isso que ninguém fala do pós. Porque existe um misto de sensações. E é uma dualidade. Porque existe aquela sensação de sou grata, sobrevivi, Deus me sustentou, eu estou curada e agora eu preciso seguir com acompanhamento. São 5 anos de acompanhamento. E existe esse medo constante. Não tem como. Você Sim. pode ter a fé que for, gente. Tenho medo. Não adianta. O medo, ele é inerente ao ser humano. O medo tá com a gente. É o nosso instinto protetor. Medo, a ansiedade, faz parte da gente. De ser humano. De ser mesmo, né? humano. Então, o que acontece? Quando você começa esse acompanhamento, é muito diferente. Porque você já passou por algo muito traumático, Tenso também, muito né? intenso e muito rápido. É tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Tudo pode fazer você desviver. Qualquer coisa pode levar você de arrasta. É verdade. Então, Talvez é muito saudade, aquela a piada da cabeça da saudade. Qualquer coisa leva você de arrasta. Então, você fica muito nessa. Você sente uma dor. Quando você tá no tratamento, por exemplo, que nem quando eu tive a questão de ir ser internada, a médica falou assim, Fran, a gente vai fazer tomografia, a gente vai fazer ressonância, tal, tal, tal. Por quê? Ela não falou pra mim, mas ela queria saber se o que eu tava sentindo era por causa da doença ou se era porque eu tava tendo reação. Quando ela fez todos os exames e deu tudo, ok, ela falou assim, a gente descartou porque a gente tava com medo de a doença ter avançado. Então, a gente sabe que não é a doença. O que você tá sentindo é realmente uma reação ao tratamento. Porque qualquer coisa que se fala pro paciente pode levar ele a entrar em surto. Você surta. Com certeza. Ok, durante o tratamento eu fui me tratando dessa forma, eu fui me acolhendo, fui entendendo o que estava acontecendo, fui tentando sobreviver, orando, pedindo pra Deus e tal, e vivendo aquilo ali intensamente. Quando acabou, a ficha começou a cair. Por quê? Eu me olhava no espelho. Acabou, né? Não era um pause? Por que eu tô me olhando no espelho e não tô me reconhecendo ainda? Nossa, então você teve conflito com a sua imagem, né? Por que eu não sei quem eu sou mais? Uau. Porque é uma coisa que te muda tanto, 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 tanto. Eu sempre faço essa analogia, e eu sempre tomo cuidado com ela, porque eu não gosto muito de associar o câncer com a guerra. Mas eu acho que é a única analogia que consegue fazer as pessoas entenderem o que é. Imagina um soldado que vai pra guerra. Ele vai pra guerra e ele luta lá. Ele vê várias coisas muito ruins. Só que ele sobrevive. E ele volta. Quando ele volta, ele não se encaixa, você pode perceber. Ele começa a ter Sim. várias crises. Existe Porque ele umas viu crises. muita Principalmente coisa. pós-traumático, né? E eu não... Nossa, isso é muito interessante você falar, porque eu não sabia que existia, por exemplo, crises de pós-traumática no câncer. Sim. Depois do câncer, né? Você tem Sim. uma crise pós-traumática. Como se Sim. você tivesse medo de reviver Sim. aquilo e não continuar, né? E foi muito difícil, porque você não se encaixa mais naquela vida. Você não tem mais os mesmos desejos, você não tem mais as mesmas vontades, você não tem mais os mesmos sonhos. É uma coisa que te muda mesmo, te muda no íntimo. Eu tinha sonhos que hoje eu não tenho mais. Eu priorizava coisas que hoje eu não priorizo mais. E tinha coisas que eu não priorizava que hoje eu priorizo. Algumas coisas você vai valorizar bem mais, Bem né? mais. Então isso mudou muito em mim. É uma mudança de ótica, né? Isso. Parece que Sim. te muda a ótica Sim. sobre... Parece que colocam outras lupas pra É. você ver a vida, né? Sim. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que
como você falou, foi um luto, né, pra todo mundo, mas te trouxe uma outra lupa da E é exatamente vida, né? isso. E é uma loucura, né? É o Gente, tá no luto. livro, tá? É o luto, é isso. É um luto, mas é um luto em vida. É um luto de quem você era, dos sonhos que você tinha, da vida que você tinha antes, porque você não vai voltar pra aquele lugar que você pausou. Não vai. Não vai. É uma outra vida, é totalmente diferente. Você tá lidando com tudo isso, é um turbilhão. E como é conhecer essa nova Fran? Porque eu estou conhecendo essa nova Fran. Gente, eu não conhecia a Fran pessoalmente, tá? Nem a Fá. Não. Então agora a gente tá conhecendo, mas a gente conhecia por vídeo, por fotos, enfim, a gente já tinha uma amizade, né? Mas era das redes Sim. e também a nossa interlocutora, que era a Fer. Então, como que foi conhecer essa nova Fran, que tá aqui, linda, maravilhosa, Nossa, com a mesma gente. essência, né? Eu acho E muito que mais madura, né? a minha essência, ela exalou. Tem um rapaz me falou uma coisa que eu amei, assim. Ele falou assim, sabe a Rosa de Saron? A Rosa de Saron, ela nasce no meio do deserto. E você é a Rosa de Saron do Senhor. Oh, Ele falou que pra mim. lindo isso. Ele falou, assim, umas coisas muito lindas, assim, pra mim. E eu acredito que existem flores que só vão florescer assim. Existem flores que vão florescer em um lugar desértico, em que não parece que não vai ter vida, parece que não vai dar, parece que não vai ter vida, parece que ali não nasce nada. Mas o Senhor, ele tem um amor pela Rosa de Saron, porque ele cuida, é uma rosa perfumada, é uma rosa linda. E eu fui me aprofundar, né, na Rosa de Saron. E eu falei, nossa, isso aqui é incrível, porque é exatamente isso. Eu acho que agora eu exalo a minha essência. Eu exalo o perfume que eu sempre tive, a minha verdadeira identidade, mas que durante muito tempo da minha vida eu reprimi. Durante muito tempo da minha vida eu tentei me encaixar, eu tentei ser aceita, eu tentei ser amada e por outras pessoas e, enfim, frequentar ambientes que não eram pra mim. Eu me forçava às vezes nas relações, sabe? Eu fiz muita coisa. Tem um versículo também que eu gosto bastante que fala, acima de todas as coisas, guarde seu coração, né? Guarde seu coração. E eu entreguei meu coração pra muitas pessoas que eu não deveria ter entregado, sabe? Eu acho que eu fiz porque o meu coração é bom. Eu fiz muita coisa por muita gente, assim, de ajudar mesmo, assim. De ajudar a pessoa de coração. A pessoa me contar um sonho e eu bancar. Eu já fiz isso. De bancar o sonho, assim, de uma pessoa que eu confiava muito, que eu achava que era, tipo, minha irmã, assim. E a pessoa me contar e eu incentivar, tá sempre ali empurrando, incentivando e bancando, às vezes. Já cheguei a fazer isso. A pessoa me contar e falar, eu vou pagar. Eu vou pagar pra você fazer. Então, eu fiz muito, muito. Eu entreguei meu coração, eu servi, mas eu não guardei ele. Eu não guardei. E eu acho que as grandes lições que eu tirei foram acho que a grande lição foi de me olhar, me entender e saber dizer não. Não quero, não vou estar aqui, vou terminar relações se preciso. Eu terminei. Gente, depois de tudo que aconteceu, por isso que eu falei, às vezes é muito fácil as pessoas estarem com você num momento difícil. A gente tem uma máxima que as pessoas falam, de tipo, no momento difícil é que você conhece seus verdadeiros amigos. Bom. Gente, não. Você conhece Faz os verdadeiros sucesso amigos. pra você ver. Exato. Sucesso. Fala assim, tô ganhando muito dinheiro. E aí você vê quem vai estar do seu que ela tá lado. fazendo? Quem não vai te invejar? Quem vai te aplaudir? Aí sim você vai conhecer o coração das pessoas. É nesse lugar. Porque, gente, pra coisa ruim, às vezes a pessoa, ela só tá com curiosidade. Às vezes ela só, será que vai Sim. desviver? Será que vai viver? Será que... Só ali rondando, né? Pra ver se vai dar certo ou não, né? E às vezes tá torcendo, tá? Porque é difícil para as pessoas aceitarem. Você pode estar bem, mas não melhor do que elas. Então isso, gente, ficou muito claro pra mim. Porque eu passei por muita coisa, vivi muita coisa com muitas pessoas, e quando eu melhorei, fiquei bem, e as coisas voltaram a acontecer, gente, nossa, meu Deus, eu me decepcionei com muita gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de quantas relações eu simplesmente, não dá pra mim. Não dá. Acredito. Porque o Senhor, ele quer levar a gente pro próximo nível. Só que antes dele levar a gente pro próximo nível, ele tira o nosso coração daquele. Porque aquelas pessoas não vão te acompanhar. Aquelas pessoas não vão conseguir sustentar, olhar pra você, pro seu sucesso e aplaudir. Elas vão invejar, elas vão tentar puxar seu tapete, elas vão começar a falar mal de você. Né? Às vezes o apoio, a torcida vem de outras pessoas que você não A espera. inveja, ela nasce da intimidade. Não é de gente de longe, é da intimidade. E demora às vezes pra gente perceber isso, né?
É. É um tempo, né? Demora, então eu fui percebendo isso. Tipo, de pessoas que começaram a me tratar. Gente, eu acabei de sair de um tratamento com a cabeça daquele jeito e simplesmente tinha gente que, às vezes eu chegava num ambiente, a pessoa cumprimentava essa e não me cumprimentava. Do nada, do absoluto nada. E aí, se fosse antes, por que eu tô falando tudo isso? Porque se fosse antes, a Franciele de antes, porque eu já fui muito, eu sigo muito ainda esse princípio, mas eu fui a pessoa que deu a outra face. Eu fui. Eu ainda sou, mas agora eu guardo meu coração. Por quê? Às vezes eu chegava no ambiente, a pessoa já começava a me medir. A gente não falou no outro episódio, diferente não pertence? Uhum. Então você chega num ambiente que você é diferentona, né? A sua roupa, o jeito que você se fala, às vezes o jeito que você fala, você é simpático, você é sorridente. Às vezes, né? A pessoa já começa a... Já se incomoda. É. Nossa, quem é essa aí, Quem né? é? Quem é, né? Começa aquela coisa ali. Antes, o que eu fazia? Eu pensava assim, essa pessoa... Eu já sofri muito julgamento, eu sabia que a pessoa tava falando de mim, inclusive em ambiente religioso. Uhum. Eu sabia que era eu, mas eu falava assim, essa pessoa não me conhece. Eu vou dar outra Depois face. que ela me conhecer, ela vai me amar, vai me achar perfeita. Só que E não, é isso né, que eu amiga? fazia. Eu falava, vamos pra um café? Eu fazia isso. Eu falava, essa pessoa tá me julgando porque ela não me conhece, cara. Ela não me conhece. Eu vou fazer ela, né, querer gostar de mim. Vamos lá. Não, às vezes nem forçar ela querer gostar, mas ela me conhecer. Uhum. Vamos tomar um café pra você saber quem eu sou. Você não sabe a minha história, você tá me julgando. Já aconteceu isso em ambiente religioso, gente. Eu postar um story, às vezes, comemorando alguma coisa, no outro dia ali, acontecendo no púlpito, a pessoa falando do meu story que ainda tava no ar. E eu sabia que era eu, só não falava meu nome. Uhum. E eu tava buscando a Deus, tava ali fervorosa, tava atrás da palavra, eu passava por cima. E eu falava, não, essa pessoa ela não me conhece, eu vou falar com essa pessoa pra ela entender quem eu sou. Chamava pra minha casa, chamava pra café, sabe? Tentava ali mostrar pra pessoa que eu era daquele jeito. Mas, gente, isso tem a ver com a pessoa e não com a gente. É sobre o outro. É sobre o outro. E aí eu fui entendendo isso. Então, quando essas coisas começaram, depois que eu terminei todo o tratamento, que eu fui tentando voltar à minha rotina, que eu via que nesses ambientes não existia essa evolução mesmo, a pessoa tá ali há anos, às vezes, e continua igual, e começava a me maltratar, eu comecei a ter a minha paciência agora. Nada. Agora. E muitas das vezes, assim, eu percebo que quando a pessoa escolhe também não gostar de você, você pode salvar uma pessoa, você pode Exato. ser, gente, a Madre Teresa, né? Que não assim, adianta. Que não Não adianta. adianta, ela Você não vai pode mudar o ser, mundo. meu Deus. E a pessoa, ela escolheu também não querer, né? Sim. E eu acho que realmente é pra gente guardar o nosso coração. Acho que vem É. muito a calhar, né? É. E se reter ali. E isso acontece também no ambiente escolar. Pode acontecer. Às vezes você tá ali Muito. e aí você quer, aquela colega tá te julgando, você vai tentar uma relação e não dá certo, tá tudo bem. E aí você se machuca, E porque aí você não- quer tentar. não e força. tentar, né? E aí eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, eu não faço mais isso. Eu não Eu forço. simplesmente me retiro. Eu me retirei em silêncio. Eu nunca mais falei com as pessoas. Não falei. E eu não me expliquei. E aí, sabe como é que eu fiz? Tem um livro do Thiago Brunet que eu gosto muito, que é especialista em pessoas. Ah, ele é maravilhoso. E ele fala assim, que tem pessoas que você tem que olhar pra isso, né? Tem pessoas, ele disse que fez isso com 3 amigos, que ele começou a tratar os 3 de uma maneira diferente, só que intencional, diferente, e aí ele foi vendo quem era amigo de verdade. Tipo, um começou a falar mal dele pelas costas. O outro não perguntava pra ele o que estava acontecendo, mas perguntava pra outras pessoas. E um ligou pra ele e falou: "O que tá acontecendo? Você tá diferente?" Nisso, ele foi colocando na Filtrando. prateleira certa. Aquele que falava mal, ele nunca mais falou, ele nunca mais conversou. Ele explicou, falou assim: "Olha, não quero você na minha vida, na minha mesa. Te respeito tudo, mas não dá. Na minha mesa, senta que eu quero." O outro, ele falou assim: "Poxa, por que você não falou comigo? Você tinha intimidade, por que você não me perguntou?" E pro que ligou, ele falou assim: "Você é meu irmão. Agora você é meu irmão." E isso, eu fui fazendo desse jeito. Eu simplesmente fui saindo dos ambientes sem falar nada. Sabe quando as pessoas entraram em contato comigo, enquanto eu estava naquele ambiente servindo, ou fazendo da maneira que era pra fazer, seguindo aquelas regras, sem questionar, tentando ser aceita, tentando ser amada, todo mundo era legal, todo mundo era simpático, quer dizer, todo mundo com ressalvas, tinha essas que a gente já sabia. Mas eu saí uma pessoa, eu tinha amizade ali de mais de quase 20 anos. Uma pessoa que ia na minha casa, dormia na minha casa, passava Natal, que eu tratava como irmã, fazia de tudo ali. Simplesmente a pessoa, uma vez, me mandou uma mensagem falando dela. "Ah, a gente não se vê há um tempo, eu precisei de um..." Não, a pessoa falou: "Precisei de um tempo." "Ah, precisei de um tempo. Tá, como é que você tá?
eu preciso conversar, tipo uma mensagem assim. Aí eu Eu- falei, poxa, não dá. Ali eu fui entendendo, eu falei assim, eu já vivi muita coisa, eu já quase desvivi, então não tenho mais tempo pra isso. Ou você é minha amiga, sabe aquela amiga? Porque eu sou essa amiga. Eu comecei a olhar pra isso também. Uhum. Falei, eu sou amiga, tá junto, tá junto. É, Eu sou a acho. amiga que comemora, que aplaude, que ainda paga às vezes pra você fazer suas coisas, que tá lá por você e tudo. Eu mereço Sim. uma amiga assim. Então, se eu não tiver, eu não preciso forçar. Prefiro não ter. No começo decepciona, mas depois a gente é um livramento, às vezes. E eu acho que... E é exatamente isso, eu acho, Fá. E aí Foi a um gente, livramento. e a gente vai conhecendo aquelas pessoas que nos amam e aquelas que amam a nossa utilidade, né? E eu acho que são nesses momentos de dor que a gente começa também a se olhar pra dentro e começar a ver nossos limites. Porque eu acho que os limites precisam ser postos, os contornos Exato, precisam ser sim. colocados, né? E quando falam essa questão de guardar o coração, é justamente os limites. Eu acho que, né, eu não sei qual é o câncer da sua vida. Pode ser uma doença, né, no corpo, pode ser uma doença na alma, É verdade. né? E aí eu acho que tudo isso vem pra nos mostrar o caminho, né? E agora eu tenho certeza que você vai ter relações muito mais saudáveis. Nossa, muito. Né? E a sua vida tá muito mais leve, porque você É. conseguiu passar uma peneira ali daquilo que Sim. possivelmente também poderia estar atrasando a sua vida, né? Com Porque, certeza. E era, né? infelizmente, É. né, tem pessoas que são âncoras, né? E nós não verdade. queremos essas pessoas perto da gente, né? E quem gente? ama você de verdade, quando você coloca limites, a pessoa não vai embora. Não vai embora. Muito pelo contrário. Ela continua, ela te ama ainda mais, enfim. Ai, Fran, a gente tem presente pra você. Eba! Ah, Presente eu amo! Antes do ping-pong, a gente tem um presente. A gente vai estrear o ping-pong com você, tá? Esse aqui é o nosso- Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar. E aqui é o nosso café, o nosso copinho do Café Giz e Olha, gente, que Conversa. lindo. Olha! Pra você lembrar da gente. Coisa agradecimento linda. de você aqui, Amei. gente. Fran. E eu amo copos, eu amo xícaras, então arrasamos. canecas. Claro que vocês arrasaram. Nós também- Vocês arrasam em tudo. Pra você que gosta de viajar, levar o cafezinho na É viagem. verdade. É verdade. O papo tá maravilhoso, gente. Que mentoria. Aproveita aí, deixa o comentário, interagem com a gente. Tá muito linda a história da Fran. Quanta coisa, hein? É muita. A gente pensou no programa, já foi pro segundo, e tem muita coisa. Dava gente. pra fazer uma série, a gente falou, né? Dá pra fazer uma Ai, meu sonho, gente. Curte bastante pra ela voltar, por favor, porque ela é muito ocupada. Esse episódio já tá no Spotify, não esqueçam, na Rádio X Alphaville, Rádio Rock de Alphaville, abraço pro Décio, acompanha a gente lá. E vamos dar continuidade aqui, ó. A gente, as meninas, né? O papo tá maravilhoso. Antes de finalizar, a gente preparou, Fran, o que você acha? Um ping-pong do Café, Giz e Conversa. A gente fala uma palavra, e aí você pode responder no que vier à cabeça. Uma frase é uma palavra, não Tá muito longa. Tá. Tá bom? Tá pronta? Tô, acho que sim. Sala de aula. Estresse. É estresse. É estresse, é estressante. Livro da Dor ao Milagre. Testemunho. É um testemunho. Foi tudo que eu vivi nesse momento, assim, pra honrar e glorificar o nome do Senhor mesmo. Método Code. Nossa, menina dos meus olhos, eu amo o método Code, amo os alunos. Foi algo assim incrível que eu consegui construir ao longo desses anos. Sou muito feliz e muito grata pelos coders. Ah, que lindo. Ser professor hoje é... Meu chamado, minha vocação. Eu gosto muito de ser professora, assim, nesse canal que hoje eu tô exercendo. Olha, e a última, que é uma coisa muito chique. Presença digital no ecossistema da educação. Eu posso dizer que hoje a presença digital, ela é necessária. Não tem como fugir. Não é mais o futuro. Precisa. E quando você está dentro da sala de aula, geralmente isso é colocado de lado. Existe uma resistência, então é necessário. Precisa. Olha, que conversa inspiradora. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo pela sua presença, por você ter topado. Gente, eu mandei, ela falou, não, claro que eu vou, a agenda dela, essa mulher é cheia, tá? Ela não tem tempo, mas reservou um tempo pra gente. Deus abençoe pela sua presença aqui. Amém. Né? Então, vocês, né, vão lá curtir. Onde as pessoas te encontram, como elas adquirem seus produtos. Fala Seu um pouquinho do livro. seu livro, conta pra gente. Tá, o livro da Dor ao Milagre tá na Amazon, então dá pra comprar ali.
O Determinadas a Brilhar, como é da editora, então não consegue comprar exatamente por um link. Tem um livro físico, mas não consegue comprar pelo link. Da Dor ao Milagre tá lá. Meu Instagram é o @franciele.pro. Meu nome se escreve um pouquinho diferente, vocês podem deixar para eles verem. Vou colocar aqui. É o Deixa eu colocar aqui franciele.pro. E lá no franciele.pro tem também o @ que é da minha escola, que é a Escola Code. Então, todo o ecossistema que eu criei dentro do digital, né, para ensinar a minha metodologia, tanto de SEO local, de Google, de YouTube, toda a estratégia para ter uma presença digital hoje, de maneira destacada, para converter, para ter clientes, independente da área que você esteja, saiba que você está vendendo alguma coisa. Se você é professora, você está vendendo sua hora, se você está dentro da sala de aula ali, Exatamente. concursada. Agora, se você está fora empreendendo, você está vendendo o seu serviço. Tem gente que está vendendo produto. A gente está o tempo inteiro vendendo. Então, se você tem uma resistência com isso, já pode perder aí. Vamos Você lá, tá vendendo. trabalhar isso, somos mulheres de negócios, né? Professoras de negócios. Exato. E tá lá. As minhas redes sociais, todas elas estão lá. A Escola Code tá lá com todos os meus treinamentos. Tá aí, o link da Amazon. Está no no comentário fixado, acompanha. E você, que nos ouviu até aqui, conta pra gente aí nos comentários. Ou lá no Instagram, a gente vai interagir com vocês. Qual o seu projeto além da sala de aula que ainda não está, que ainda não saiu da gaveta? Porque o nosso, né, Raquel? A gente já saiu. A gente já começou a tirar os projetos da gaveta. E é O isso. céu é o limite, né? meninas. O céu é o limite. Ai, gente, sim. Então vamos tirar esses projetos da gaveta. Vamos. E mais uma vez, obrigada, Fran. Foi uma honra ter você aqui, né? Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio, viu? O Café Giz e Conversa fica por aqui. Se cuidem, valorizem. E até o próximo café. Até mais. Deixa o like, gente. Beijo. Tchau. Tchau.